Agora então a gente vai fazer o seguinte, eu quero deixar a página bonitinha desse jeito aqui, com uma logo, com um título e uma descrição e uma outra imagem também de ilustração, até para ficar bonito igual a nossa página lá do React Avançado. Então para fazer esse estilo aqui, a gente vai precisar criar alguns componentes e alguns detalhes. E para isso então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui na main eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de styles.ts, que vão ser os nossos estilos. E aí eu vou começar a criar os nossos estilos para a gente poder fazer de acordo com isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar o styled from styled components, né? From styled components. E aí eu vou começar a escrever o código. Deixa eu botar isso aqui mais para o lado. A gente não precisa dele tão grande, ó. Vai ficar assim, pequenininho. E aí a gente vai fazer assim. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um wrapper para poder pegar tudo isso aqui. Então, vou botar export const wrapper styled main. E aqui é onde a gente vai botar, por exemplo, essa cor azul aqui. Então, background color, que vai ser, no caso, eu já tenho ela separada aqui do lado. Então, deixa eu só copiar e colar. Eu não sei hexadecimal de cabeça, gente. Se vocês souberem, é melhor ainda. Então, um color aqui, FFF também, por exemplo. Já vou botar uma largura que eu quero 100%, né? E uma altura que eu também quero aí 100%, ok? Feito isso aqui, eu já vou começar a usar o estilo só para a gente já ver como vai funcionar. O detalhe é, grava isso aqui na cabeça, ok? Porque como está no local, se eu vou rodar de novo, isso aqui vai sumir. Então grava essa posição, olha só, a gente ainda vai ter o título, a descrição, e a logo e a ilustração. Então vamos fazer primeiro, né? Eu vou criar aqui um export const logo, que vai ser um styled img, que a gente vai editar a logo. Eu vou ter também um export const title, que vai ser um styled.h1, que é o nosso título. E vou ter também um export const description, que vai ser um styled h2, que vai ser essa descriçãozinha aqui de baixo. E por último, a ilustração, né? Então, export const illustration styled.img também. Então, esses aqui são os componentes que a gente vai precisar criar e estilizar para ter isso daqui, ok? Eu já vou fazer um yarn dev, ok? Para a gente ver isso daí rodando agora, como que vai ficar. Então, ó, yarn dev, rodei. Se ele não deu um refresh aqui, ele deu. Então, ó, ele já fez um refresh, ele voltou para aquele branco e feio com um React avançado. Agora a gente vai então passar a usar os estilos. Para isso, eu vou vir aqui na nossa main, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou importar tudo que tem ali como S from styles. Por que que eu faço dessa forma? Dessa forma, na hora que eu for importar, aqui no caso, eu vou botar s.wrapper. E aí pronto, olha só, ele já até colocou pra gente o estilo ali. Por que que eu acho essa forma melhor? Bom, desse jeito aqui, opa, deixa eu só botar aqui. Dessa forma, quando eu bater o olho, se tiver um S, eu sei que representa coisa de estilo. Então eu não vou ter problemas, eu não vou me confundir. Ah, isso é estilo ou isso é um componente de verdade? Então, quando eu tiver esse S, eu sei que é um estilo. E aí, quando eu olhar, por exemplo, um import de alguma outra coisa, tipo um component assim, se tivesse alguma coisa desse gênero, eu sei que S é estilo e esse componente aqui é de alguma outra coisa, que é um componente de verdade. Então, isso aqui é uma forma de facilitar com que a gente entenda o que de fato é estilo e o que não é. Ao meu ver, é uma prática muito melhor, ok? Então, fiz isso, já temos o wrapper. Eu tenho agora esse H1 aqui, vai ser o nosso title, né? Então, S-title aqui. Opa, ele não mudou ali, né? Então, S-title aqui também. Opa, perdão. Se eu salvar, olha só, ele não fez nenhuma alteração, porque o meu título ainda não tem nada. Eu já vou aproveitar e vou botar aqui também o description, né? Que aí eu já vou colocar aqui a descrição que a gente quer. Eu vou botar, por exemplo, TypeScript, React.js, Next.js e Styled Components. Salvei, ele já botou ali para a gente o texto.
a gente tinha uma logo em cima, né? Então vou passar a logo também. Então s.logo. Opa! No caso a logo aqui é autocontida, então a gente vai passar dessa forma. Como é um IMG, eu vou passar a source dele. E aí a source, olha só, eu já coloquei aqui a logo, então ó, vai ser /img/logo.svg. E aí a gente tem a logo. E agora uma coisa muito, muito importante. Não deixem de colocar imagem sem o Alt. A gente precisa de acessibilidade, as pessoas esquecem. Então, não deixem de colocar o Alt nos seus componentes, nas suas imagens. E também não adianta botar um Alt e escrever logo. Cara, isso aqui, na hora que passa o leitor de tela, ele vai ler logo. E a pessoa não vai ter nenhum contexto, não vai ser legal, não vai ser uma informação legal. Então coloca algo informativo, por exemplo, aqui ele tem a logo é um próprio texto, é React avançado. Então você pode colocar, por exemplo, aqui uma imagem de um átomo, né? Imagem de um átomo. E React avançado escrito ao lado. Só de ter essa descrição, mas aí você está gastando tempo descrevendo. Cara, pensa que isso aqui é importante para as pessoas que não enxergam. Então não deixem de colocar as alts e, por favor, descrevam corretamente o que vocês têm ali, ok? Então a gente tem aí a description também, e aí falta a nossa ilustração que tinha no final, né? Então s.illustration que a gente tem aqui, ele também é autocontido porque é uma imagem. Eu vou botar aqui a nossa imagem também, que é a img/hero illustration, .svg. Vou salvar, tenho a imagem e agora, lembrando, também vou botar uma descrição. Então, vocês vão ver que essa descrição é inclusive útil para a gente, para poder facilitar também a encontrar e a testar as imagens também. Então, aqui é um desenvolvedor de frente para tela com código. Ok? Fizemos isso, salvamos, já temos aí a nossa imagem, todas as coisas, só que obviamente, olha só, não está nada responsivo, nem bonito, nem nada. Então vamos começar a editar isso daí. Primeira coisa que eu quero fazer é centralizar tudo isso aí, deixar um pouco mais alinhado e mais legal. Então primeiro eu vou centralizar os textos, eu vou botar um text align center aqui. Vou também colocar um align items center para que a gente alinhe. Isso aqui vai ser necessário nas telas maiores. Aqui, como está tudo muito grande, não dá nem para ver a diferença, mas a gente já vai ver. E aí, o que eu vou fazer aqui agora também é um justify content center para ele. E também vou botar um padding para ele já fazer o espaçamento ali mais legal para a gente. Então, um padding, por exemplo, de um 3 rem. Então, ele já fez uns espaçamentos um pouquinho melhores para a gente, certo? Feito isso, a outra coisa que eu tenho que fazer, né? Eu não fiz, por isso que eu estou achando estranho que ele não está alinhando ao centro, mesmo depois do Align Center. Eu não passei, né? O Display Flex. Eu tenho que passar ele, que aí ele vai centralizar. Só que olha só, ele botou um do lado do outro, eu quero que fique um embaixo do outro. Eu preciso dizer que é Flex Direction Column. Assim ele vai ficar um embaixo do outro. E agora sim, olha só, ele centralizou e tudo. A gente ainda falta botar umas margens, mas já está praticamente bonitinho do jeito que a gente quer. Só os tamanhos aqui que a gente ainda vai fazer umas pequenas mudancinhas. Então vamos lá, vamos para logo já aqui para a edição do visual da nossa logo, que é uma coisinha pequenininha. A gente vai só mudar o tamanho dela para 25 rem, por exemplo. Aqui ele dá uma diminuidinha. E vamos também botar uma margem, né, para baixo, então margin bottom aqui. E, por exemplo, um 2 rem, só para ele dar um espacinho maior ali. Fizemos isso, vamos para o nosso title aqui. Eu vou mudar só o font size dele para, por exemplo, 2.5 rem. E vou mudar também o nosso description aqui. Vou botar um font size, por exemplo, de 2 rem. E vou deixar ele sem ser bold, então vou botar um 400 aqui, que aí ele vai ficar ali, ó, sem ser um bold. Feito isso, vou também editar aqui
a nossa imagem, ok? Eu posso botar aqui, por exemplo, na imagem, eu vou botar uma borda, uma margem nessa imagem de, por exemplo, 3 rem. Assim ele também já faz um espacinho ali. E o que eu vou fazer agora para ele também, porque se eu aumentar aqui, olha só, ele está gigantesco. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou botar um width para ele, vou usar uma função min, não min content, min do CSS, onde eu vou botar 30 rem ou 100%. Então, o que esse 30 rem, esse min funciona? Basicamente, ele vai pegar o valor menor que a gente tiver entre esses dois aqui. Então, ele vai verificar o 30 rem ou 100 pixels e aí ele vai ver qual vai ser melhor de acordo com a tela, ok? Então, se a telinha for menor, ele vai diminuindo também aqui para 100%. Ou se a telinha for grande, ele também chega até o valor ali, o valor máximo que ele alcança. Pronto, tá aí, a nossa página já está funcionando, a gente já tem os estilos, então a gente já está vendo aí o Styled Components funcionando. O que a gente precisa fazer também é ajustar os nossos testes. Por quê? Porque olha só, se eu rodar o nosso teste agora, Yarn Test Watch, ele vai quebrar. Reparem só, rodei o nosso Jest, e aí ele já falhou aqui, né? Porque ele esperava achar várias coisas no snapshot aqui. Agora eu tenho muito mais conteúdo, ele não sabia, e aí ele está quebrando, obviamente, isso aí. O heading do React avançado ele continua achando, porque ele continua com esse heading aqui, né? React avançado, então não tem problema nenhum. O que eu preciso fazer agora, então, olha só. Ele já fez aqui o nosso snapshot, a gente já viu que de fato faz sentido atualizar, então vou botar U, porque eu quero que ele atualize, ok? E aí o que eu quero fazer também é o seguinte, eu quero, por exemplo, testar os estilos também, se os estilos estão sendo passados de forma correta. E aí para eu poder testar, por exemplo, um estilo aqui, eu preciso fazer o seguinte, eu vou criar um novo bloco aqui, um novo it, e aí eu vou colocar, por exemplo, it should render colors correctly. The colors correctly. Só para vocês verem como a gente também pode testar cores ou qualquer estilo, na real não só cor, mas qualquer estilo do nosso Styled Components também a gente pode testar. Então o que eu vou fazer aqui, olha só, eu vou já maximizar, a gente não precisa daquela tela mais. Eu vou pegar aqui e vou fazer assim, const container igual a render da nossa main, certo? Exatamente igual a gente fez ali em cima. E aí eu vou botar aqui assim, ó, expect container first child to have style, tá vendo? Eu tenho esse to have style. E aí aqui, por exemplo, o estilo que eu quero é que ele busque, por exemplo, o estilo lá que a gente tem. Ele já até quebrou, tá vendo? Ele não, porque eu não escrevi ainda o resto. Eu vou pegar aqui no styles. Eu quero, por exemplo, que ele tenha esse background aqui. Eu quero verificar se de fato ele tem esse background, ele está passando esse background. Então, background color aqui. Eu vou utilizar, na real, single quote. E aqui também. Desse jeitinho. Vou salvar e veja, ele já está passando. Então, a gente conseguiu aí verificar, por exemplo, uma cor. Eu poderia verificar todos os estilos aqui dentro. Eu poderia buscar só um pedaço de dentro da minha main. Eu poderia fazer várias outras coisas. Mas para o caso aqui é só para a gente ver funcionando de fato, né? Para poder ver se a gente consegue pegar os estilos e tudo. Isso aqui é interessante quando a gente tem alguma mudança do usuário. Por exemplo, quando o usuário foca em algum lugar e a gente quer testar se realmente mudou estilo, a gente pode utilizar esse to have style aqui para poder verificar direitinho. Então, isso aqui a gente já criou os nossos estilos, já testamos, já vemos que está tudo funcionando. Então, está perfeitinho aí o nosso Jest também, junto com o Styled Components. No próximo vídeo, a gente vai aprender então sobre o Storybook, para a gente poder criar aí uns stories e poder analisar esses stories aí também.